Olá a todos, bem-vindos a este mês de março que para nós ocidentais estamos quase a entrar na primavera. Porém, e como vos disse nos vídeos anteriores, os orientais já entraram nessa primavera. E então, também vos prometi que iria vos dar um roteiro prático sobre limpezas de primavera. E é sobre isso que vamos falar hoje. A primeira coisa que vos quero explicar é porque é que é na primavera que se fazem estas ditas limpezas, ou se devem fazer, e não no outono, ou no inverno, ou até no verão. A razão principal é a semelhança da do exercício físico, ou seja, queremos aproveitar esta energia de renovação, de ímpeto, e essa mesma renovação vai nos ajudar a regenerar as nossas casas. É quase como deitar ou remover as energias antigas e dar-lhes agora uma lufada de ar fresco. Agora, por onde é que nós devemos começar? Claro que o objetivo é tornar esta tarefa o mais simples possível e o mais rápida, para nós podermos ir usufruir das boas energias ainda presentes nesta primavera. Claro que muitas das pessoas têm quem lhes faça estas limpezas, mas por outro lado há outras pessoas que as têm que fazer. E então este roteiro é feito ou pensado naquelas pessoas que todos os dias quando chegam a casa têm que fazer qualquer coisa. Assim, por onde então é que devemos começar? Sempre pela porta principal e no sentido dos ponteiros de relógio. Lembre sempre deste lema que é fundamental. Porquê? Porque nós, o que é que vamos fazer ao limpar? Estamos a desprogramar essas energias e vamos reprogramá-las. Então, imagine, esteve a trabalhar, chega do seu trabalho e pode ir adiantando umas coisinhas. Uma delas é, por exemplo, retirar os cortinados, os edredons, os cobertores, os tapetes, tudo o que sejam têxteis da sua casa e pode colocá-los a lavar. Se tiver quem o faça por si, como por exemplo uma lavandaria, ótimo. Se não, lá vamos ter que dar uso às nossas máquinas. Nesse pormenor, lembre-se também das cortinas das casas de banho. A seguir, convém ter um dia inteiro pela frente para fazer bastantes coisas e reduzir ao máximo o número de fins de semana dedicados a este processo. Assim, comece bem pela fresca e comece por limpar o pó das suas paredes, sempre de cima para baixo e, uma vez mais, no sentido do ponteiro dos relógios e começando pela porta. Quando estiver a limpar o pó, limpe também os quadros das paredes, retire-os, limpe por trás, não se esqueça dos azulejos da casa de banho, dos da cozinha, enfim, tudo deve ficar a brilhar. Também nesta fase, já que estamos em paredes, devem ser limpas as janelas, os stores e os vidros, tudo com pormenor. Provavelmente o seu dia ou até o seu fim de semana, especialmente se para além de limpar o pó optou por lavar as paredes, já deve estar a chegar ao fim e vamos ter que deixar para outro dia, para as restantes tarefas. Já no outro dia, deve limpar o pó da sua casa a fundo, uma vez mais começando de cima para baixo e lembre-se de limpar os rodapés. Depois é preciso aspirar a casa também a fundo, atrás dos móveis, atrás de tudo, os sofás por cima, por trás, por dentro, enfim, limpar tudo, nomeadamente os colchões das vossas camas e também as almofadas. Esta é uma boa altura para substituir as suas almofadas e também virar os colchões ao contrário. Lembre-se que os colchões de tempos a tempos devem ser trocados, especialmente se ocorreram divórcios ou doenças sérias ou situações menos fáceis nas vossas vidas. Depois dos colchões aspirados e das almofadas todas tratadas, deve então mudar a roupa às suas camas e colocá-las de lavado. Depois deve limpar ou lavar o chão da sua casa, começando uma vez mais na porta principal e no sentido dos ponteiros de relógio. Uma das recomendações que eu dou em Feng Shui e também baseando-me um bocadinho no Space Clearing é adicionar a água de lavar ou umas gotinhas de limão ou de vinagre para remover as más energias. Provavelmente, a esta altura está a pensar: Sofia, mas isso é assim tudo tão rápido e tudo tão fácil? Ok,
Eu sei que leva o seu tempo e muitas das pessoas optam por fazer aos finais da tarde ou até à noite quando chegam a casa, e um dos meus conselhos é que não encare estas limpezas quase como um caminhão, como um elefante enorme. Comece por uma parte mais pequena, por uma zona, e vá quase como cortando o elefante às fatias e vai fazendo passinho a passinho e vai ver que é muito mais fácil e mais tranquilizante. Depois, as limpezas parece que estão quase a terminar e a esta altura vocês estão a pensar: mas esta tipa acha que isto se faz tudo muito depressa. Não, eu sei que levam o seu tempo, muitas pessoas até optam por fazer ao final do dia e dizem-me se isto é quase como terapêutico, e é, eu também faço as minhas, gosto de as fazer, e falta-nos ainda duas grandes tarefas que, ok, estas eu concordo que são as mais pesadas e por isso vamos deixá-las para o fim. Claro que a esta altura do campeonato já limpou as suas casas de banho a fundo, já limpou o pó, como eu referi, nomeadamente estantes por trás dos livros e por trás de tudo, e vamos agora para as cozinhas e para as despensas. Vamos começar pela cozinha. Se a sua cozinha comporta vários ambientes, como o de refeições, o de louças e o tratamento de roupas, convém estes ambientes estarem divididos, bem organizados e até, se houver espaço, de alguma forma distanciados. Quando estiver a limpar a sua cozinha, o objetivo vai ser tirar as coisas para fora e limpar tudo por dentro, ou seja, limpar os armários por dentro, por fora, em cima, por baixo, em todo o lado. Contudo, não recomendo que tire tudo ao mesmo tempo para fora, porque senão o que vai acontecer é: meu Deus, o que é que eu faço e agora por onde é que eu vou começar? Então há aqui um passo que eu acho que é fundamental neste processo todo, que é o planear. Então, é preciso verificar o que é que já não faz sentido guardar, o que é que deve ir para reciclar, para doar ou até para deitar fora. E depois podemos pensar como é que vamos organizar a nossa cozinha. Por exemplo, pratos juntos de pratos, copos juntos de copos, uma zona para a zona dos bolos, para os livros da cozinha, enfim, tudo deve ser pensado e também tendo em conta a nossa gestão do dia-a-dia, de como cozinhamos, como funcionamos na nossa cozinha e também da dimensão dela e do formato dela. Depois, a seguir à cozinha, vêm então as despensas. E as despensas, muitas das vezes, uma das coisas que eu reparo é que estão não só atulhadas de tralhas e de montes que já não são necessários, mas também de alimentos fora de prazo. E, portanto, o primeiro desafio é livrar-se das tralhas, dos montes e dos alimentos fora de prazo. Depois, é importante que retire então todos os seus produtos e os vá arrumando e pondo no seu sítio. Claro que aqui há o passo intermédio de limpar as prateleiras, os frascos, lavar o chão da despensa. Quem gosta de forrar e guardar as coisas dentro de caixinhas pode fazê-lo. Há imensas sugestões de home organizer muito práticas que nos ajudam nesta gestão da despensa. E depois vá colocando de uma forma prática a prateleira dos pequenos almoços, a prateleira dos condimentos, a prateleira das ferramentas, a prateleira das coisas que servem para acondicionar, como é, por exemplo, os sacos, as películas aderentes, etc. E outra até para os bens de higiene. Enfim, há muitos itens que se podem guardar numa despensa, que depende também do tamanho delas e, portanto, lembre-se, retirar tudo, arrumar e organizar. Para terminar, espero que esta fase de limpezas e que para nós é um bocadinho cansativa passe depressa, mas que depois vá sentir aquela boa sensação de libertação. E uma das coisas muito engraçadas que acontece quando nós libertamos as nossas casas e as limpamos são os acontecimentos a seguir, as coisas que se desbloqueiam e começam a fluir. Porque na prática, aquilo que estamos a fazer é tão simplesmente o princípio do Feng Shui, que é pôr a energia da sua casa a fluir melhor. Quero-vos deixar aqui um pequeno teaser do que vamos falar no próximo vídeo, que será a mudança da hora. O que é que será que devemos fazer em nossa casa quando a hora muda? Fique connosco para saber. Adeus!